Quem esteve conosco ontem à noite, nós pudemos contar um pouco de como Deus nos alcançou por sua graça em Cristo Jesus, até mesmo para que a igreja conheça algumas coisas que Deus teve misericórdia e continua tendo misericórdia. E hoje de manhã nós queríamos apenas lembrar a igreja. Meu nome é Eliseu, estamos na comunidade Importa Renascer em Cascavel há 23 anos, na mesma igreja, casado com a moça mais linda do universo, Viviane, com os 2 filhos mais lindos do universo. A Giovana com 14 anos e o Mateus com 9 anos. Tem sido uma bênção essa família na minha vida. E a segunda coisa que nós comentamos ontem à noite, gostaria de deixar a igreja consciente, até o resgate, até o momento em que Deus abriu os meus olhos para o Evangelho da Graça, para a obra da cruz do Calvário, muitos anos se passaram, que nós relatamos ontem. Mas em 1987, último ano de seminário, no Seminário Teológico Batista do Paraná, em Curitiba, um pastor chamado Irineu Cantuário da Silveira, ele me fez um convite no seminário para ir a Vilas Oficinas, Igreja Batista, porque tinha um pastor ali que ia pregar o novo nascimento. E durante os 4 anos de seminário, uma luta muito grande interna. Eu dizia a Deus, eu não quero ser um pastor para ensinar algo que eu não vivo. E durante todo o processo de seminário, todo o processo religioso, não havia regeneração. Havia um temor a Deus muito grande. Havia um respeito pela palavra de Deus. Havia até sacrifícios em termos de oração, leitura bíblica, mas o pecado era algo muito profundo, enraizado. E no último ano de seminário, em várias orações, eu disse, Senhor Deus, eu não serei pastor se o Senhor não me curar. Eu não tenho coragem de ensinar às pessoas aquilo que o Senhor não fez na minha vida. E em novembro de 1987, há 25 anos atrás, isso eu vou falar como testemunho para a igreja. Todas as vezes que o pastor sai da igreja, normalmente, eu digo por experiência em Cascavel, várias vezes saímos aqui no estado, também em outras regiões, fora do país, a igreja normalmente reclama, o pastor saiu. Mas como é uma semana missionária, nós temos que falar. Em 1987, o pastor Glênio saiu dessa igreja. Naquela época não era avião, naquela época não era ônibus com ar-condicionado, naquela época era aviação Garcia sem ar-condicionado. Ele deixou a Carmita, a Thelma, o Léo, e foi lá numa igreja pequena até, de Vilas Oficinas. E ontem à noite comentávamos que naquela noite havia um seminarista miserável que clamava todos os dias por regeneração. Só que eu não sabia como podia ser esse milagre realizado na minha vida. Porque o texto que nós lemos ontem diz, como ouvirão se não há quem pregue? Pregadores nós temos aos montes. O Brasil você pode escolher o pregador que você quiser, do gosto que você quiser. Mas pregadores que levam a verdade que nascemos em pecado,
nascemos destituídos da glória de Deus, somos escravos do pecado, filhos espirituais do diabo, e a única solução está na morte, na cruz do Calvário, no corpo do Senhor Jesus Cristo, são poucos. E lá naquela noite foi apresentado o texto de Romanos 4, quando diz: Abraão em esperança creu contra a esperança, que seria pai de muitas nações. E eu disse: Senhor Deus, tudo que eu acho que deveria ser feito para ser alcançado por Tua graça, eu fiz. Mas eu quero dizer que em esperança eu me lanço crendo nessa verdade. E naquela noite foi ministrado isso que a igreja aqui conhece. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Naquela noite foi ministrado algo que muitos ainda não conhecem, que está em 1 João 3,8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. E aquilo entrava no meu coração de uma forma sobrenatural. Voltei para o seminário, levei livro do pastor Antônio Abuchaim, Porta a Renascer, Barro em Suas Mãos, fitas cassete, e aquilo talvez eu, como muitos de vocês, logo no início comi aquilo, e era algo tremendo, milagre, sobrenatural acontecendo no nosso ser. Último mês de seminário, o nosso reitor fez questão da penúltima aula dizer que ele ia falar sobre a doutrina do novo nascimento, o perigo da doutrina do novo nascimento. E ele terminou aquela aula e eu ergui a mão e disse: pastor, na época também reitor, eu disse num ato de coragem, eu gostaria de dar uma aula sobre o novo nascimento. E quem já fez faculdade aqui sabe que isso ferve a sala de aula. Todo mundo quer ver uma briga. E ele então consentiu nisso. Eu até liguei para o pastor Glenn, mas naquela ocasião ele não podia, eu estava muito imaturo. E na última aula então, foi nos dado, dos 45 minutos de aula, apenas ele ministrou mais 30 minutos contra o novo nascimento e me deu 15 minutos. Mas ali eu pude testemunhar que apesar de anos na igreja, apesar de fazer um curso seminário, apesar de estar o último ano de seminário, eu nunca tinha visto na palavra que o meu velho homem morreu no corpo do Senhor Jesus Cristo. Que eu fui atraído em Cristo. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele me ressuscitou em novidade de vida. E hoje eu sou uma nova criatura para a glória de Deus. Eu sei que foi ali um certo tumulto. Algumas pessoas ouviram, entre elas José Hermínio de Ivaiporã. E eu sei que Deus opera quando a palavra é lançada. Contei tudo isso para dizer à igreja que quando o seu pastor sai, não sei se isso, eu não queria que você recebesse isso como uma bronca. Mas quando o seu pastor sair para pregar, aí que você venha na igreja, dobre o seu joelho e diga: Deus, eu não posso ir onde Ele vai, mas onde Ele vai sempre haverá um, ou dois, ou mais, que estão clamando por misericórdia, e Deus o alcançará pela graça dEle. Ore pela esposa dEle, ore pelos filhos dEle, ore pela família dEle, porque Ele não está indo em vão, Ele está indo com um propósito, com uma missão sobrenatural. Como ouvirão se não há quem pregue? A dona Dona Hilda Rigatti, de Sidrolândia, ela saiu no domingo de manhã
ela fazia parte da Igreja Católica. Ela saiu um domingo de manhã desesperada, andando nas ruas da cidade de Sidrolândia e dizendo: Deus, eu preciso de algo sobrenatural, eu não suporto mais a minha vida, eu preciso alcançar a tua graça. Passou em frente a uma igreja batista chamada Monte Sinai, e de longe ela ouviu uma sanfona tocando e um cântico sendo ministrado. É verdade que morri na cruz em Cristo. E ela entrou naquela igreja, estava lá um homem chamado pastor Antônio Buchaim, e Dona Hilda ouviu, creu e foi restaurada. Então, às vezes, quando o pastor sai em um determinado lugar, você não tem noção do que acontece. É porque naquele lugar tem alguém clamando, é alguém que precisa, é alguém que está dependendo da manifestação da graça de Deus. Então, hoje eu estou aqui, a igreja precisa saber disso, porque um dia o pastor dessa igreja saiu daqui, deixou a sua casa, pregou numa igreja de Vila Oficinas, e eu fui alcançado por essa graça, porque Deus me alcançou ali. Eu precisava dar esse testemunho antes de continuar. Amém? Aqui no boletim, eu sei que a igreja tem por... eu não sei se é hábito, costume, tradição, mas o fato é que eu não vou seguir esse estudo. Eu apenas trouxe, para mostrar que temos trabalhado com alguns materiais que, objetivo em Cascavel, estamos numa igreja, estamos pastor, mas não somos pastor, nós somos evangelistas. Até que o nosso coração arde por vidas transformadas. Então esse CD Milagre, depois também cada um pode retirar lá atrás o CD. Aqui fala exatamente da mensagem que nos regenerou, que nos alcançou, e ela levanta alguns desafios aqui. Apenas a primeira, o início ali que diz: assim disse Jesus, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é o único meio pelo qual alguém pode ver o reino de Deus. E vem uma pergunta bastante incisiva: você já nasceu de novo? Não fuja desta pergunta. Nela está a garantia de ver ou não ver o reino de Deus. Nascer de novo não é ter uma religião, ou ser batizado nas águas, ou ser líder de uma denominação, quer seja pastor, padre, diácono ou presbítero. Nascer de novo é nascer de Deus e pelo poder de Deus. Por isso que em cima nós colocamos o título Milagre. O folder que nós vamos estar entregando depois a todos dessa igreja não tem o tema em cima Milagre, porque é um folder para que a pessoa, ao receber, ela possa começar a fazer a leitura, e ela vai fazer a leitura do primeiro texto, que é de João, para que ela seja despertada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então aqui nós queremos apresentar 2 milagres, diante de tantos milagres que tem na Bíblia, mas eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 13. Quem tem a sua Bíblia pode abrir, Lucas. Lucas capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 10 até o verso 17. O nosso irmão José Manuel vai estar lendo para nós. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos.
Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Essa leitura é de propósito porque ela acontece na igreja, na sinagoga. E nós queremos aqui despertar e ver algumas verdades desse texto. Quando essa mulher, eu não sei se... Vamos ficar em pé, por gentileza? Vamos fazer isso. Alguns idosos, por causa da própria idade, ele já tem uma tendência a ficar encurvado. Mas eu convido você a fazer esse teste, alguns segundos. Fique encurvado um pouco. O desconforto já começa. Pode voltar ao normal. Fique em pé só mais um pouquinho. 18 anos encurvado. 18 anos dependendo de um milagre. 18 anos indo na igreja. 18 anos ela saindo da casa dela. E talvez a vizinha, Dona Maria, a Cleusa, não sei, dizendo: lá vai uma senhora para a igreja, mas Deus ainda não operou milagre na vida dela. Pode assentar. E chega o dado momento que, num belo dia, num domingo pela manhã, no caso lá era sábado, mas nós estamos referindo hoje, e eu creio que Deus não me trouxe aqui em vão, em hipótese alguma. Eu creio que Deus continua operando milagres, por onde nós passamos, Ele opera milagres. Por onde aqueles que têm a revelação da graça de Deus passam, opera milagres. E eu creio que Deus tem milagres aqui hoje de manhã. E essa mulher tinha algo visível, mas quantas pessoas que vão na igreja domingo pela manhã, mas tem algo ainda é invisível, é somente Ele, Deus, sabe, conhece? É algo oculto, é algo que ninguém sabe, mas Deus conhece na intimidade. E ele já pensou talvez 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes, dizer assim: Deus, eu não quero mais saber de Ti. Eu não aguento mais a minha vida. Eu já ouvi falar da Tua graça, eu já ouvi falar da cruz do Calvário, eu já ouvi falar do milagre, eu já vi pessoas dando testemunho, eu também já vi pessoas caindo depois de darem o testemunho. Senhor, eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperado, eu espero por um milagre. E muitos vêm à igreja talvez porque não aguentam mais. Senhor Deus, tem misericórdia de mim. E essa mulher então, nesse sábado, e vendo-a Jesus, então quero dizer para você que Jesus está vendo você na sua intimidade, agora, nesse momento, nessa manhã.
Vendo-a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E eu quero aqui, em nome do Senhor Jesus, dizer que você também está livre da sua enfermidade. Eu quero dizer que você está livre do seu velho homem. Você está livre do seu pecado. Você está livre da sua natureza perversa, porque o milagre já aconteceu na cruz do Calvário. Mas pastor, eu não vi isso ainda. Eu pude compartilhar ontem à noite na igreja que quando eu ouvi a mensagem pela primeira vez, algo sobrenatural começou, porque Deus começa uma boa obra e Ele é capaz de aperfeiçoá-la. Ele é Deus. Eu entrei numa crise tremenda, porque aí eu queria viver a experiência do novo nascimento, mas ainda não era verdadeiro em mim, não era autêntico, a minha vida era dúbia, e eu entrei em crise. Vim para Londrina, parar nesse escritório, no gabinete do pastor Glênio. Pastor Glênio, a palavra diz isto, mas a minha vida ainda não é isto. E ele disse: você vai ficar com a sua experiência ou com a sua palavra? Com a palavra de Deus. Eu saí brabo, porque eu queria a fórmula. E eu disse: eu vou ficar com a palavra de Deus, e eu vou pregar essa palavra, e eu vou anunciar esse evangelho. E continuamos ministrando essa palavra, mesmo ainda não tendo a experiência de fato, mas anunciava: Deus pode, Deus opera, Deus é o Todo-Poderoso. E aí chegou um dia que eu não aguentava mais, e compartilhei isso à igreja ontem. Eu fui para o meio de um pasto, e eu disse a Deus: Deus, hoje eu acabo com a minha vida. Eu não aguento mais. E o diabo é tão astuto, que eu nunca vi num pasto uma árvore com uma corda de nylon preparada. Eu me dirigi até aquela árvore, cheguei diante daquela árvore e olhei para aquilo e disse: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho coragem, porque eu sou covarde, e eu sei para onde eu vou se eu acabar com a minha vida. Só que aquele dia era o dia do milagre. Aquele dia não desceu o anjo, aquele dia Deus não desceu do céu, aquele dia não houve sol parando, não houve nada, mas aquele dia houve uma revelação clara: você não precisa mais morrer, porque o seu velho homem já foi crucificado com Cristo. Há um dia, quem sabe não seria o dia de hoje. De repente você está 18 anos nessa vida: eu ainda não tenho libertação, eu ainda não cheguei lá, eu vejo que é a verdade, mas chega um dia que você diz: Deus, não dá mais, não dá mais. E Deus diz: agora é a hora, filho, de eu te mostrar que o meu filho dedicou toda a sua vida, toda a história, todo o seu tempo, toda a sua vida foi dedicada a um só propósito: lá na cruz do Calvário, tomar sobre si dores, doenças e enfermidades e acabar com essa natureza sua. Essa mulher, ela volta para casa, ela tem que fazer todo o seu guarda-roupa, porque a saia não dava mais, ela andava encurvada, o vestido era diferente, a roupa era diferente. O vizinho agora vê: mas essa mulher saiu encurvada e agora ela voltou de outro jeito, o que aconteceu? O milagre aconteceu, a graça de Deus se manifestou sobre a vida dela. E agora o sorriso é diferente, as atitudes são diferentes, porque de uma velha criatura Deus fez uma nova criatura. E os vizinhos veem, o bom cheiro de Cristo é exalado, a vida de Deus se manifesta. Não precisa pastor falar, não precisa missionário incentivar, não precisa ninguém ficar pedindo por misericórdia: pregue, porque a vida dela é de um testemunho autêntico.
Deus a curou por sua graça. Eu quero dizer que você que vem à igreja e está pensando em desistir, eu digo, não desista. Pode durar 10 anos, pode durar 12 anos, pode durar 18 anos, mas o dia do milagre chega e Deus transforma, e você vai exalar o bom cheiro de Cristo por onde você estiver, e Ele será glorificado. Por isso do texto, sem mim nada podeis fazer. Um outro texto que eu gostaria de compartilhar com a igreja está em Marcos, o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5. Marcos capítulo 5, eu só vou contextualizar. No final do capítulo 4, Jesus entra com seus discípulos no barco e atravessa o mar para uma ilha, um lugar chamado Gadara. Porque em Gadara tinha algo que vale mais do que o mundo inteiro. E Satanás fez uma turbulência, um agito no mar, e Jesus estava dormindo numa almofada, e quantas vezes eu já orei dizendo, Deus, como eu gostaria de ter acesso àquela almofada, mesmo diante de tanta tempestade, o Senhor Jesus dormia, porque tudo estava sob controle. Às vezes tanta tempestade acontece, mas Jesus está no controle de tudo. Ele estava indo para um lugar, e no capítulo 5, verso 1, nós vamos começar a leitura. Eu vou ajudar o Manuel. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aqui nós vamos parar. Exclamando. Nós temos um homem possesso de espírito imundo. Eu não sei se você já viu isso. Eu não sei se você já expulsou algum demônio. Eu fui expulsar um demônio de um menino uma certa ocasião. Um menino de 14 anos. E eu cheguei, era mais ou menos 3 horas da madrugada que os pais me chamaram. E esse menino se contorcia, e ele rangia os dentes, e falava com uma voz horrível. E à medida que nós impusemos as mãos sobre ele, e ele começou a andar de 4 no meio da casa, e ele entrou entre a parede e o guarda-roupa que não dava 5 centímetros. Um homem que sofria. E Deus pôde expulsar aquele momento, aquele demônio. Mas esse moço aqui, Jesus vai nesse lugar apenas por causa desse moço. Tanto é que depois no capítulo 20, no versículo 21, ele volta com os discípulos pelo mesmo mar. Ele vai apenas por causa desse moço. Esse moço estava desprezado dos pais, desprezado pela sociedade, nem cadeia ele podia ficar, porque ele destruía tudo. Vivia nu, era algo que para a sociedade não tem jeito. Talvez você tenha alguém em mente que você mesmo já falou assim, com esse nem Deus pode. Isso
Não vale a pena insistir com isso. Talvez eu esteja falando aqui com um pai que eu conheço, que tenho experiência com isso, de olhar para o filho drogado não sei quantas vezes e passar a noite do lado dele e voltar, porque é filho. E Jesus tinha esse moço para encontrar. E quando Jesus atravessa a ilha, ele vem e adora. Versículo 7. Exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desempenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Parou. Mas? Então saiu o povo para ver o que acontecera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Temeram. Agora eu vou parar. Vamos ver o estado do endemoniado aqui agora. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo. Por isso que nós estamos insistindo nisso. Novo nascimento é milagre. Não adianta eu colocar aqui para vocês aquela regra, e talvez muitos já aprenderam isso. Eu fui atraído em Cristo, eu morri com Cristo, Cristo é a minha vida, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nada mudou, e tudo continua como estava, mas eu quero dizer que não é verdade. Quando Deus opera um milagre de fato acontece, e por onde você passar, você vai exalar o bom cheiro de Cristo. Aqui nós podemos comparar com o texto que diz assentado aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, com novas vestes resplandecentes, e agora em perfeito juízo, porque nós não temos mais a nossa mente, mas é a mente de Cristo, que fomos alcançados por sua graça. É milagre, é sobrenatural. O que nós queremos aqui mostrar para a igreja é que, independente do grau, do estado de uma pessoa, eu quero que o Espírito Santo nos ajude aqui agora, dizer para você em alto e bom som: Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e Ele é capaz de libertar você completamente por sua graça, porque em Hebreus capítulo 7, versículo 25 diz que Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, mas é por Ele, através dEle, porque tudo foi criado por Ele e para Ele, e nada do que feito se fez, se não fosse pela sua graça. Olha como é que termina o texto. Vamos pular lá para o verso 19 e 20, Manuel. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele queria seguir a Jesus. Jesus disse: não, eu não quero muita gente comigo. Eu quero que você anuncie às suas famílias,
e ele começou na cidade de Decápolis a anunciar. E eu queria aqui, nessa parte final com a igreja, dizer que a pregação do Evangelho, da graça de Deus, é quando nós somos transformados pela graça. Você pode fazer metas, você pode colocar pessoas para fazer o trabalho, mas é algo sobrenatural. Quando a pessoa é liberta, ela faz naturalmente, pela graça de Deus. É algo que vem de dentro, explode dentro do seu coração. Eu fui 2 vezes em Joanesburgo pregar em várias igrejas ali na África do Sul. E durante 10 dias que nós ficamos lá, nós pregamos em 10 igrejas diferentes. E eu andava pelas ruas de Cascavel, dizendo: Deus, o que nós vamos fazer lá? Porque eu conheci um velho pastor chamado Antônio Abuchaim, que na sua oração diária, e eu aprendi isso com ele no Salmo capítulo 2, verso 8, que diz assim: pede-me as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. E se há uma oração que nunca saiu da minha oração diária, sem demagogia: Senhor, eu quero as nações por herança. Eu quero ir aonde o Senhor quiser. Mas essa libertação que o Senhor operou em mim, eu quero testemunhar por onde eu for. E eu andava pelas ruas de Cascavel e um pranto, um choro tomou conta de mim por aquela viagem, porque eu sentia saudade de pessoas que seriam regeneradas lá e eu nunca mais iria ver. Numa dessas igrejas que estávamos pregando num dia à noite, tinha lá um missionário que vocês conhecem, Jairo Boa Morte, que hoje está no Sudão. E um dia aqui atrás desta igreja, pastor Jairo e eu nos encontramos e nós nos abraçamos, acho que uns 2 minutos, e choramos juntos. E ele disse: pastor, se não valeu nada a sua ida à África, saiba que Deus abriu os meus olhos com o Evangelho da Graça. Quando você é alcançado pela graça de Deus, você sai, você vai. Fico alegre de ver essa igreja no ministério que tem realizado com crianças, e Deus vai operar muitas maravilhas, e tantos outros ministérios que tem aqui, que a igreja talvez nem conheça. Mas o que você estiver fazendo, pois tenha certeza que Deus há de abençoar o seu ministério, porque o desejo dele, a vontade dele é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, desde anos e anos atrás, nós desenvolvemos um trabalho que estamos apenas apresentando aqui à igreja. Você pode levar isso, depois tem lá no fundo com o Walter. Aqui nós tivemos o Outubro Rosa em Cascavel. E nós somos convidados para um evento grande na cidade. Então nós fizemos um grande número de material, e dentro desses envelopes tem um folder. E a denominação pediu para que nós não colocássemos endereço, mas que levássemos a palavra do Evangelho. Então aqui nós temos um CD, e nós temos algum artigo sobre Cascavel Rosa, e também um folder sem nenhum endereço. Então nós temos lá atrás vários materiais assim, você pode levar, é de graça. Talvez você tenha alguém que você quer entregar que nunca ouviu a mensagem do novo nascimento, mas ele não pode nem ouvir falar em igreja. Então você vai entregar a ele a mensagem da regeneração. Também nós desenvolvemos um trabalho agora tem material aqui, o Dagoberto. Me ajuda aqui, Dagoberto. Nós tivemos fazendo o curso ali no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, e nós ficamos ali uma semana,
E nós, quando fomos convidados pelo pastor Júlio para estar ali, eu comecei a orar dizendo: Deus, o que o Senhor quer com isso? Eu não posso ir apenas receber, mas o Senhor também pode dar. Então, por misericórdia, Senhor, eu estou disposto a fazer aquilo que for a Tua vontade. E Deus nos agraciou. Nós traduzimos esse folder, que depois vocês vão ter acesso lá. Nós trouxemos 1.300 folders, para que todos possam não apenas levar para casa, mas é para levar para casa. Se quiser, leia, mas entregue a alguém, para que a pessoa possa receber a palavra de Deus. E aí Deus nos deu a graça desse material também em inglês, e também o CD foi traduzido para o inglês. E nós levamos ali, foi aquela semana tremenda, e eu orando durante todos os dias e dizendo: Deus, eu não quero ser chato de colocar isso para as pessoas, mas Senhor, prepara o momento, se for assim, se assim for a Tua vontade. E Deus preparou o momento. No último dia de aula, nós estávamos retornando no ônibus e foi dada a palavra para várias pessoas. Eu também não queria infringir uma lei dentro daquele local de estar distribuindo um material que nós não fomos autorizados a entregar. Mas ali no ônibus foi dado liberdade, nós pudemos entregar para os professores, pudemos entregar esse material, e eu tenho certeza que Deus já começou a operar lá, por sua graça. Só no mês de outubro, no nosso site da comunidade, nós tínhamos 18 pessoas dos Estados Unidos ouvindo a mensagem da cruz. Por onde nós passarmos, por onde você passar, por onde aquele que é regenerado, que o milagre aconteceu, você tenha certeza que pessoas serão alcançadas por sua graça. Desenvolvemos também esse trabalho, eu sei que é longe para os que estão lá no fundo, mas aqui é um CD em MP3, Vida na Estrada. Nós pregamos várias vezes no Cujubim, em Rondônia. E ali do Cujubim sai 100 caminhões bitrens com madeira, diariamente. Eu e o pastor Marcos, ele foi alcançado pela graça de Deus na prisão. Nós estivemos em Sidrolândia pregando na cadeia. E quando nós estávamos pregando, tinha várias pessoas com uma colher. E com a colher ela olhava para ver o pregador, porque nós ficamos num lugar separado deles. E uma dessas pessoas que estavam com uma colher olhando o pregador é o pastor Marcos, que hoje está em Rondônia. E ele disse: pastor, eu estou aqui, mas nós precisamos fazer alguma coisa. Então nós temos aqui nesse MP3 3 mensagens. Uma mensagem é milagre, outra mensagem é do pastor Glênio Remendo, que ele pregou na Vila Nova, e a outra mensagem é milagre, do pastor Antônio Buchaim. E 30 músicas, mais ou menos em tom gauchesco, que caminhoneiro ouve comumente. Então nós temos aqui 4 horas entre estudos e cânticos. Então o caminhoneiro sai lá do Cujubim, coloca no seu caminhão, naquela estrada, e ele vai ouvindo. E nós já tivemos relato de caminhoneiros que pararam na estrada e clamaram a Deus por misericórdia. Porque o caminhoneiro está longe da sua família, está longe dos seus filhos, tem contas a pagar, dificuldades enfrentando. Alguns já foram de igrejas, mas nunca conheceram a graça de Deus. E o nosso projeto é sair 1000 CDs de Cujubim por mês. E também o CD Milagre, que eu não tenho aqui, mas vocês vão ter acesso lá no fundo, em português. E você pode levar para a sua casa. Eu sempre tenho dito, aonde nós passamos, você ouça primeiro, para depois você entregar. Esse CD Deus nos deu num dia totalmente, num momento difícil que nós estamos enfrentando, querendo conquistar o mundo. Eu disse: Deus, traz uma palavra por misericórdia. E Deus, por sua graça, foi movendo o nosso coração, e nós, onde temos passado, temos entregado esse material. Só em Aquidauana, o Rinaldo já tem um relato de 7.900 CDs entregues na cidade de Aquidauana. O nosso projeto em Cascavel é 1000 por mês. Então Deus, por sua graça, tem alcançados. E eu continuo insistindo para essa igreja:
Libere seu pastor, libere seu evangelista, libere quem quer que seja. Você conhece a mensagem, você que já foi liberto, você vai continuar orando e Deus vai de fazer uma obra tremenda. Mas quem morreu com Cristo não pode ficar calado. Nós temos aqui vários textos, mas eu não queria tomar mais tempo da igreja. O fato é que nós nascemos em pecado. O fato é que não tem possibilidade de homem ser salvo. Mas Jesus vai aonde o pecador estiver. Onde alguém estiver clamando por misericórdia, o Senhor para os céus. O Senhor para tudo. Mas Ele precisa de alguém que pregue. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.